Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Lídio Fernando. Eu quero agradecer a si pela preferência e pelo suporte também. E quero desejar a todos vocês um feliz Dia da Família, não é? E também um Feliz Natal para aqueles que celebram esse dia como o dia em que Jesus Cristo nasceu. Embora seja isto um pouco controverso, mas a todos vocês que Deus abençoe abundantemente. Eu quero pedir encarecidamente, meus irmãos, que orem pela nação moçambicana. Peço a todos os moçambicanos, a todos os cristãos, a todos aqueles que sabem que Deus pode resolver os problemas de uma nação, para que clamem a Deus pela misericórdia da nação moçambicana, para que este país ele possa conhecer a paz. Estamos a viver um caos desde o dia 9 de outubro, embora isso tenha começado bem antes, porque o povo já estava meio que saturado, meio que cansado com certas coisas que acontecem em Moçambique. Estamos a viver tempos bastante complicados, estamos a viver momentos bastante difíceis. E no dia 23 de dezembro, que é o dia em que a Lúcia Ribeiro, que é digamos, a presidente do Conselho Constitucional, ela teria anunciado resultados que dão vantagem, ou melhor, que, digamos, colocam o Partido Frelimo e o candidato Daniel Chapo como, digamos, vencedores das eleições. Isto levantou uma fúria popular de imediato, começou a arder a nação moçambicana. Vimos ali infraestruturas, sejam elas públicas e privadas, a serem vandalizadas, várias lojas também estão a ser saqueadas, e isto nós queremos lamentar bastante, queremos lamentar mesmo, não é uma atitude muito boa. Queremos pedir que oremos por Moçambique, ore pela nação moçambicana, ore pelas famílias que perderam seus filhos, perderam seus entes queridos. Oremos também, digamos, por aqueles, neste caso, que irão governar esta nação, que até aqui não se sabe quem será, porque somente Deus sabe quem vai governar este país, e nós esperamos mesmo que seja a escolha do nosso Deus que vai trazer a paz para Moçambique. E eu queria te convidar também, querido irmão, a meditar no livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 14 e o capítulo 15. Ali nós somos oferecidos alguns subsídios acerca de quem deveria, na verdade, governar este país. Uma pessoa que pudesse conduzir a nação a voltar-se para Deus, uma pessoa que pudesse também levar a nação a refletir sobre o seu compromisso com Deus, uma pessoa também que pudesse levar o país, neste caso, a destruir toda adoração que não é conduzida a Deus, um reformador da nação que pudesse, digamos, valorizar a Deus, em nome de Jesus Cristo. Então nós queremos pedir também que não se esqueça aí de colocar o seu like, não se esqueça de subscrever-se no nosso canal e também comentar. Queridos irmãos, os vossos comentários são muito importantes. Por isso que em todos os vídeos nós pedimos que comentem, deixem o vosso parecer. Não somos peritos na Bíblia, não somos peritos nos estudos, por isso precisamos do vosso apoio, precisamos da vossa ajuda no que diz respeito à exegese clara e simples da palavra de Deus, de modo a que nós não cometamos erros que conduzam pessoas à destruição. O apóstolo Paulo, enquanto falava com Tito, ele diz claramente que não sejam muitos de vocês mestres, porquanto aos mestres será exigido muito mais, ou melhor, seremos julgados por aquilo que nós ensinamos. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar-te para mais um estudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar da purificação do templo. A purificação do templo realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isto nós vamos encontrar no Evangelho segundo escreve João, capítulo 2, versículos 13 até o versículo 25. Eu vou proceder aqui com a leitura, acompanhe com gentileza em nome de Jesus Cristo. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro.
Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Bendito seja Deus por esta palavra, e nós vamos discorrer aqui dentro deste assunto para entendermos aqui algumas coisas que são importantes na nossa vida. Primeiro, da mesma forma como os seus pais, José e Maria, neste caso os pais segundo a carne, faziam, eles tinham o hábito também de participar daquilo que são as festas nacionais. Jesus também fazia isto, nós podemos ver isto em Lucas 1, aliás, em Lucas 2, versículo 41. Os seus pais também participavam das festas nacionais. Então, Jesus, ele, quando chega o momento da Páscoa, que era uma festa bastante importante, ele desce para Jerusalém, onde, digamos, deveria se realizar a Páscoa. Só que quando ele desce para Jerusalém, a Bíblia nos mostra claramente que ao chegar no templo, ele vê que o pátio, que era denominado pátio dos gentios, estava, digamos, ocupado por pessoas que estavam ali a fazer um certo negócio, não é? Ele espanta-se ao encontrar ali pessoas que improvisaram ali um mercado, não é? Onde provavelmente tenha sido permitido pelo corpo sacerdotal, de modo a que o peregrino, neste caso, ele não tivesse que trazer o seu animal de uma longa distância, mas pudesse chegar ali e encontrar tudo ali, e também pudesse garantir, digamos, a perfeição dos animais, ou seja, garantir que os animais que são ali vendidos, eles são puros, são perfeitos, são imaculados, como era exigido, digamos, pela lei. Mas também havia ali pessoas que faziam trocas comerciais, trocas de moedas. Então, aí também talvez poderia garantir que encontrassem ali, digamos, o meio ciclo palestiniano, que era um ciclo usado para um imposto anual do templo. Então Jesus, chegando ali, encontra essas pessoas, ele fica meio que perturbado, fica meio que irritado por causa daquela situação. O comércio, ele tinha tomado o lugar da adoração, o comércio, ele tinha ocupado, digamos, o lugar em que deveria se buscar a Deus. Então Jesus, ele veste-se de uma capa de reformador, para, digamos, limpar a impureza que tinha coberto o templo do Senhor, para limpar a impureza que estava, digamos, a ser praticada naquele lugar. Então, os homens do câmbio, digamos, eles visavam lucro. Os homens que faziam o câmbio, sempre quando se realiza uma troca de moeda, quem troca a moeda, ele visa ter um lucro. Eles estavam em busca do lucro no lugar errado, e assim estavam, digamos, a perverter o propósito do templo do Senhor. Era uma autêntica corrupção, digamos, era uma autêntica, digamos, perversão do lugar sagrado, era um autêntico desrespeito ao lugar sagrado, e Jesus, ele revela ali uma necessidade de adoração pura
revela-lhe uma necessidade de uma adoração perfeita, uma adoração concentrada somente em Deus e não no materialismo. Ele elimina-lhe, ou melhor, mostra-lhe a necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade, mostra-lhe a necessidade de uma adoração que respeita o templo de Deus, respeita o lugar sagrado, respeita as coisas sagradas. Assim como nós somos o templo da habitação de Deus, somos o templo onde o Senhor habita, somos o templo no qual nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então há uma necessidade de nós, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, como templos do Espírito Santo, oferecermos uma adoração pura e santa, cuidando do nosso corpo, cuidando que o nosso corpo ele seja totalmente íntegro diante de Deus, não oferecermos nosso corpo para questões de lucro, como quem, por exemplo, se prostitui. Há uma necessidade de mantermos o nosso corpo como um templo santo, como um templo puro, como um templo totalmente dedicado a Deus. É isto que Jesus vai combater quando ele vai, expulsar estas pessoas daquele lugar, quando ele vai se irritar com estas pessoas que estavam a fazer da casa de Deus um lugar, neste caso, de negócio. No versículo 17, meus irmãos, está escrito que seus discípulos eles lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aquela ação de Jesus, aquela ação que Jesus tomou ali, fez com que os seus discípulos pudessem viajar pelas Escrituras, pudessem viajar pelo Antigo Testamento, neste caso, e chegar ao livro dos Salmos 69, versículo 9, onde a palavra de Deus mostra ali, o zelo pelo sagrado, o zelo pela casa do Senhor. E Jesus Cristo também mostra ali que estava não só para purificar o templo como tal, mas também a cumprir algo que tinha sido escrito a seu respeito. Ou seja, aquilo que ele estava a fazer ali era o cumprimento daquilo que tinha sido escrito a seu respeito, revelando assim a sua missão já de antemão prometida, revelando assim a sua missão já por Deus prometida, que ele viria para fazer isso. Então ele vem aqui para reformar a adoração a Deus, ele vem aqui para organizar, ensinar as pessoas como deveriam adorar ao Senhor. O zelo, meus irmãos, também que é destacado aqui, não é um fervor humano, é um fervor que provém do próprio Deus, não é um zelo que é do instinto humano, não. É um zelo que vem do próprio Deus, o que, exige uma pureza e integridade, porque parte da pessoa que está, a oferecer adoração, por parte de quem, neste caso, está a adorar a Deus, que possa fazê-lo de uma forma pura e de uma forma íntegra. Então, Jesus aqui vai se levantar ou vai se destacar como defensor da casa de Deus, um papel totalmente messiânico, um papel totalmente reservado ao Messias e, por conseguinte, também aos seus discípulos. E de que forma, meus irmãos, nós temos sido zelosos para com as coisas de Deus? De que forma nós temos mostrado zelo para com as coisas sagradas? Queridos, nós estamos a viver um momento igual a este que Jesus encontrou no templo. O comércio do sagrado. As pessoas estão a comercializar as coisas sagradas. As pessoas estão a fazer negócio dentro do templo de Deus. Estão a fazer negócio dentro da igreja do Senhor. Isto é totalmente errado, queridos irmãos. Não é? A venda de coisas ungidas. Se a unção é de Deus, então por que nós temos que vender as coisas que Deus ungiu? As pessoas estão a vender vassouras ungidas, estão a vender água ungida, estão a vender, não sei, são relógios ungidos, fitas ungidas, estão a vender todo tipo de coisa. Se é sagrado, por que nós estamos a vender? Está-se a fazer negócio dentro da casa de Deus, está-se a fazer negócio dentro do templo de Deus. Isto é totalmente errado. Então é preciso, meus irmãos, que tenhamos respeito pelo sagrado, tenhamos a devida honra por aquilo que é sagrado, porquanto Deus
deu-nos de graça e de graça nós temos que dar. Abençoa-se água, vende-se vassoura, vende-se não sei o que. Isso é errado. É muito errado. Ok? É preciso eliminar essas coisas. Faz negócio dentro da igreja. Isso é errado. Faça negócio fora, não dentro da igreja. Não era errado o que aqueles homens estavam a fazer se eles o fizessem fora do templo, se eles o fizessem longe do templo. Não era errado. O errado é que eles estavam a fazer dentro do templo. E ele diz claramente ali: não transformem a casa do meu pai em uma casa de mercado. Ou melhor, em um covil de ladrões, em um lugar de salteadores, em um lugar de negócio, em um lugar de lucro. A igreja não é um lugar de lucro. Ok? Não é um lugar de lucro. Amém, queridos irmãos? E vejamos também no versículo 18 e versículo 22, a Bíblia mostra ali que houve uma fúria por parte dos judeus. Os judeus, eles ficaram meio que zangados com Jesus, e já que era do seu costume, porque naquela época havia um pensamento por parte dos judeus de que um profeta verdadeiro, ele tinha que provar a sua identidade por meio de sinais miraculosos. Por isso que eles vão ter com Jesus: olha, Jesus, qual é o sinal miraculoso que você nos apresenta, de modo a que nós creamos em ti, creamos na autoridade que você está a usar para fazer estas coisas? Que coisas? Aquilo que ele estava a fazer, expulsar as pessoas, levantando-se como defensor da casa de Deus, como defensor do templo de Deus. Eles queriam um sinal para que eles pudessem dar crédito à autoridade de Jesus Cristo. Isto reflete um problema que tem sido enfrentado hoje em dia por maior parte das pessoas que se dizem cristãs. Queridos irmãos, nós podemos observar que ultimamente a fé cristã tornou-se muito superficial. As pessoas querem crer num Deus que possa lhes provar por uma ação física que ele realmente é Deus. As pessoas querem depositar fé em Deus se este Deus ele mostrar com um milagre que ele realmente é Deus. Por isso, se fores observar, nos últimos tempos temos muitos homens de milagres, mestres de milagres que Satanás tem levantado. Por quê? Porque ele viu que a parte onde eu posso ganhar as pessoas para mim é levantar homens de milagres e falsos milagres. Homens que são propagandistas de milagre. Eu acho que esses homens também fizeram um curso de marketing de milagre. Porque eles são bons nisso aí, são bons em fazer negócio de milagres. Eles fazem propagandas de milagre: venham cá, nós oferecemos não sei o que, né? Nós oferecemos aquilo, nós levantamos o seu negócio, nós te tornamos bilionário. Os coachings também têm feito isso dentro do templo de Deus. E as pessoas correm para lá. Por quê? Porque as pessoas querem um Deus que lhes prove no físico que ele é Deus. Mas Deus já provou. Em Romanos, a Bíblia diz que aquilo que de Deus pudesse conhecer, tanto os seus atributos visíveis, ele os manifestou a nós por meio das coisas que ele criou. Ou seja, a criação em si já é uma prova da existência de Deus. É uma prova da glória de Deus. E as pessoas dizem que isto não vale. Nós queremos um Deus que vai manifestar-se fisicamente para nos mostrar que ele realmente é Deus. E isto torna as pessoas bastante, como posso dizer, pessoas que não são firmes na fé, pessoas que baseiam a sua fé nos milagres. Por isso que correm de um lado para o outro. Levanta-se um profeta amanhã no Zimpeto, todas as pessoas vão para o Zimpeto. Levanta-se um profeta amanhã na cidade de Tete, todos vão para a cidade de Tete. Levanta-se um profeta em Cabo Delgado, todos vão para Cabo Delgado. É assim. E essas pessoas nunca conheceram a Deus. Estas pessoas não conhecem a Deus verdadeiramente. O Deus destas pessoas são os milagres, são os sinais. Tanto que não tem problemas em adorar um profeta. Não tem problema de se ajoelhar, prostrar-se, digamos, diante de um profeta. Não tem problema de carregar imagens do profeta, ter até no telefone a foto do perfil
do papel de parede do telefone é o profeta, né? Todas as coisas estão centradas no profeta. Isso é idolatria. É idolatria. Essas pessoas estão a viver uma autêntica idolatria. E estes profetas sabem disso. E eles não vão dizer, porque este é o propósito deles. Eles foram levantados justamente para fazer aquilo que estão a fazer, para destruir a vida das pessoas. Então, Jesus ele combate estas coisas. E os judeus eles se levantam contra Jesus por causa destas coisas e pedem que ele apresente um sinal. E olha que Jesus Cristo revela a eles que o maior sinal, queridos, que vocês vão ter de mim é quando vocês destruírem este templo e eu o levantar em 3 dias. Quando ele falou disso, já que o contexto no qual se encontravam era o templo, neste caso, que Jesus estava a purificar, eles entenderam que Jesus estava a dizer que se vocês destruírem este templo, referindo-se ao templo, digamos, ao templo no qual eles estavam a adorar, ele poderia o levantar em 3 dias. Eles dizem, não, mas este templo levou 46 anos para ser erguido. Você diz que vai levantá-lo em 3 dias. Isto não faz sentido. Mas Jesus não estava a falar daquele templo. Embora ainda que falasse daquele templo, ele tinha o poder para levantar ainda em alguns segundos. Mas ele estava a falar do seu próprio corpo. Ele estava a falar da sua própria morte. Que aquele era o maior sinal que eles teriam. A ressurreição de Jesus, queridos irmãos, é o maior milagre que nós podemos esperar. Por quê? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não existia cristianismo. Não existiria cristianismo. Ok? Nós hoje só nos chamamos cristãos porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a base do cristianismo. Ali o cristianismo está alicerçado. São 2000 anos de história em que mestres de diferentes setores da vida, sejam eles políticos, ateus, sociólogos, psicólogos, filósofos, levantaram-se para tentar refutar a verdade de que Jesus ressuscitou e até hoje não conseguem provar. Não tem bases. E o cristianismo detém bases mais do que suficientes para provar que Jesus ressuscitou. Porque ele realmente ressuscitou. E bendito seja Deus por isso. Então este é o maior sinal. Este é o maior sinal. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que se com a tua boca confessares e com o coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. E quando Jesus ressuscita, conforme nós podemos ver ali no versículo 22, os seus discípulos lembraram-se das palavras de Jesus. Lembraram-se do que ele disse aqui, neste capítulo. Creram nas escrituras sagradas, neste caso do Antigo Testamento, e creram naquilo que Jesus disse naquele dia. Logo, a ressurreição de Jesus foi muito importante para afirmar a fé dos discípulos, porque se nós formos a perceber, quando Jesus morre, muitos deles ficam enfraquecidos, muitos deles até pensam em voltar para trás, muitos deles até pensam em voltar para a sua pesca. E quando Jesus ressuscita, a fé deles é confirmada. Tanto que dali em diante os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles fizeram um grande trabalho porque estavam convictos de que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Amém? No versículo 23 e versículo 25, nós temos visto ali... No versículo 23 e versículo 25, a Bíblia nos apresenta ali que durante aquela festa da Páscoa, que levava cerca de 7 dias, não é? Onde também não se comia nada que tivesse fermento, nem que seja pão, nada mesmo deveria ser fermentado. Era tudo, por isso que até falam ali de pães sem fermento, que são pães ázimos neste caso. Então Jesus, durante aquela festa, a Bíblia diz que ele realizou muitos sinais mesmo, e realizou muitos milagres,
e muitas pessoas creram em Jesus. Mas este crer aqui, a Bíblia também vai revelar que não era na sua totalidade. Não era um crer profundo, era um crer bastante superficial. Por isso que Jesus, a Bíblia aqui nos diz que Jesus, ele não se deixava confundir por eles. Ele não depositava a sua confiança neles. Por quê? Porque ele sabia o que estava no coração do homem. Ele não precisava que alguém lhe dissesse: olha, Senhor, aquele ele não crê verdadeiramente em ti. Por quê? Porque ele é Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabia o problema que o homem tinha no seu coração, a incredulidade por causa do pecado. O pecado devastou de tal maneira o homem que não crê com facilidade em Deus. E tanto que a Bíblia aqui nos diz claramente que ele não se confiava neles, porque ele sabia claramente o que estava no coração do homem. Então, queridos irmãos, temos aqui verdades que nós temos que destacar. A nossa adoração, primeiramente, ela deve ser pura, não é? Livre de qualquer interesse fora daquilo que é a vontade de Deus. A nossa adoração tem que ser aquela que simplesmente busca engrandecer a Deus, simplesmente busca glorificar a Deus, livre de qualquer interesses alheios, ok? Também não devemos realizar comércio na casa de Deus. É proibida toda e qualquer venda do sagrado. É proibida toda e qualquer realização de comércio dentro da casa de Deus. Não pode fazer isso. Não fica bem. Ok? Não vamos fazer trocas comerciais dentro da casa de Deus. A casa de Deus tem um propósito. O propósito da casa de Deus é adorar a Deus. Comércio, façamos fora, não na igreja. Ok? Não devemos ser crentes que procuram sinais para crer. Isso é muito errado. É muito triste. É por isso que muitas pessoas não conseguem ter uma fé genuína. Muitas pessoas não conseguem conhecer a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque estão em busca de sinais. As pessoas estão a correr atrás de sinais. As pessoas estão atrás de sinais. E quando isso não acontece, as pessoas ficam frustradas. Por quê? Porque a sua fé estava baseada nos sinais, não no Deus dos sinais. Ok? Por quê? Porque fazendo Deus os sinais, assim como não, Ele continua sendo Deus. E crendo você, assim como não, Ele continua sendo Deus. Então quem sai a perder aí é você, não é Deus. Você não muda nada em Deus. Você não aumenta nada em Deus, não diminui nada em Deus. Deus é o que Ele é e sempre será o que Ele é. Amém? Também não podemos tentar enganar a Deus. Olha muito bem para os últimos versículos que nós analisamos aqui, que é o versículo 23 até 25. Nós vemos ali que Jesus Cristo, Ele não se deixava enganar por estas pessoas. Ele não se deixava confiar nestas pessoas porque Ele sabia que a sua fé era uma fé bastante supérflua, era uma fé que não era profunda. Ele ainda sabia que estas pessoas precisavam crescer. E em alguns momentos nós tentamos enganar a Deus. Tentamos apresentar ali uma fé muito profunda, muito robusta, muito forte, né? Principalmente com aqueles nossos cânticos que tocam o coração, né? Aqueles nossos cânticos fervorosos. Tentamos ali fazer com que, não sei se tentamos fazer com que Deus ou as pessoas pensem que nós temos uma fé muito fervorosa, somos fervorosos, não é? Mas não devemos fazer isso, não devemos tentar enganar a Deus, não se pode enganar a Deus. Deus não se deixa enganar, Ele sabe de todas as coisas. Então sejamos sinceros, claros diante de Deus. É claro que nós queremos ter uma fé muito robusta, então oremos: Senhor, ajude-nos a crescer na fé, ajude-nos a sermos ainda mais fortalecidos na nossa fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, assim termina o nosso estudo para o dia de hoje, e eu gostaria que você não se esquecesse de colocar o seu like, não esqueça de subscrever-se no nosso canal, não esqueça de comentar também para nos ajudar a crescer. E eu quero pedir encarecidamente mais uma vez, não se esqueça de orar por Moçambique, seja você brasileiro, seja você da Guiné-Bissau, seja você de Portugal, seja você de Angola, seja você de onde quer que seja, por favor, ore pela nação moçambicana. Nós estamos a precisar das vossas orações. O nosso país está a viver um caos autêntico. Então contamos consigo e Deus abençoe a sua vida e tenha aí, digamos, um feliz dia da família ou um feliz Natal para quem quer que seja. No nome de Jesus Cristo. Amém.